Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração e muito trabalho. Nessa noite, tarde e noite, nós estamos com a mesa composta por Birajara Lucena, que é do Guilhom Domenico, que vai falar sobre o tema Se alguém bater na face direita. Ó, pise no calo para ver quanto vai na face, né? Isso é um dos ensinamentos de Jesus, que sempre nos ensinou através das parábolas, né? Era um mestre e deixou os ensinamentos. A gente aqui não aprende porque não quer e nem segue. E nossa irmã doutora Graça, que vai fazer a prece final, doutora Joana D'Arc, que vai fazer a prece inicial, todas trabalhadoras da causa espírita e da casa espírita. E assim nós vamos passar a nossa palavra para a irmã Joana D'Arc, que vai fazer a prece inicial dos trabalhos da tarde e noite de hoje. Fechem os olhos, se quiserem, elevem o pensamento ao alto e agradeçam a Deus este momento. Deus, de infinita bondade, misericordioso e justo, nós te pedimos, Senhor, ajuda ao nosso trabalho aqui na tarde de hoje. Agradecendo também a Jesus, nosso irmão e mestre, agradecendo a toda a espiritualidade amiga. Pedimos força e muita energia para esse trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, nos livra sempre do mal. Passo a palavra agora ao coordenador, que vai dar por início os trabalhos de hoje. E assim passamos a palavra para o nosso irmão Birajara Lucena, que vai fazer a exposição dos trabalhos da tarde, noite de hoje. Gente, boa tarde. Vamos trabalhar juntos, não é? E quando se fala em evangelho, precisamos adentrar essa proposta, buscando a interpretação desse evangelho, não ipsiliter, uma vez que a letra mata, e nós precisamos refletir sobre a inteligência deste homem histórico, Jesus, de essência pura e translúcida, que veio trazer à época para os seus contemporâneos princípios os quais nós, a humanidade, ainda não assimilamos, que é o amor e a humildade, contrariando a proposta de orgulho e egoísmo, vaidade e tantas outras qualificações que nós vamos ao longo conversar. Embora este homem nos trouxesse uma proposta de amar, nós não conseguimos introjetá-la, uma vez que a nossa sombra ainda não foi conhecida e elaborada no nosso dia a dia. A psicologia analítica com Jung vem nos mostrar essa necessidade do conhecimento deste lado que é importante em nossas vidas, mas o rótulo religioso provoca uma situação a qual nós nos melindramos em sabermos que temos conosco ainda amor e ódio. O nosso tema de hoje é: quando alguém te bate a face, cede o outro lado. Obviamente que esta mensagem que Jesus nos traz não significa que devamos assim agir, uma vez que há uma necessidade de controle, de disciplina, de organização, para que tenhamos condições de conviver. O que Jesus vem nos falar é que nós procuremos tratar o mal com o bem, que não nivelemos as propostas as quais ainda se encontram instáveis, em nível egodistônico, da arrogância,
da prepotência, da vaidade excessiva, dos interesses materiais, do ter, desconhecendo a necessidade do ser. Obviamente, este homem histórico vem mostrar à humanidade, inclusive na sua prática com Públio Lentulus, na época, segundo 2000 anos atrás, quem gosta de ler já deve ter lido, e é 50 anos depois, o que ocorreu de repressão ao Jesus, através deste senador romano, reprimindo os caminheiros, depois cristãos, citados por Lucas na época. Então vejamos que o importante é a prevenção, é buscarmos trabalhar o amor, este amor que todos nós somos dotados, essência. Contudo, através dos erros do tempo, nós vamos construindo crostras, essas contrárias a esse amor, como a negatividade do amor, o desamor, o pseudo-amor, por motivos diversos. Se nós fôssemos aqui trabalhar esse tema, o tempo não daria de forma alguma, uma vez que nós precisamos ver 2 pontos: vidas pretéritas, que nós não devemos nos apegar, a vida é agora, é hoje, precisamos trabalhar o hoje, e vidas atuais, quando nós transitamos em uma família, uma infância, uma pré-adolescência, uma adolescência, uma dificuldade de relacionamento, uma falta de um bom orientador, e aí construímos essa sociedade, esta humanidade de costas para o amor. Porque dentro da própria seara espírita, eu costumo dizer que o movimento espírita está como a questão militar, sempre há 5 estrelas. É difícil entender, mas é uma realidade humana da nossa vaidade. Mas hoje, como eu citei, entrei com os livros, não é? E o colega até perguntou sobre os livros. Eu trago 2 obras de De Luca. Não sei se alguém já leu José Carlos De Luca. O último livro dele, o mais recente, melhor dizendo, é Na Luz da Vitória. Um livro doce, que trata desse tema. O outro é Vale a Pena Amar. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Vale a pena amar. O outro livro é de Falcone, Armando Falcone Filho, Perdão Gera Saúde. E o outro, Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. O espírita precisa compreender que o nome religião na doutrina espírita não significa formalidade, constituição, significa religação, religiosidade em nossas vidas. E nós precisamos buscar, nos aprofundar, para que consigamos fazer uma intertextualização da ciência espiritual e da ciência ordinária. O médico, a sua inteligência, a sua condição de tratar um paciente. Para que saiamos desta pecha do milagre, do castigo, que é o que se coloca para a humanidade. Jesus nunca fez milagre algum, nem Deus precisa nos perdoar, se preocupar conosco. Nós é que precisamos exercer aqueles 3 pilares do Evangelho, que é um dos temas, está para o tema de hoje: amai os vossos inimigos. Tudo a seu tempo, cada um segundo as suas obras. E amar o inimigo é algo dificílimo. Contudo, quando Jesus se expressa desta forma, ele não impõe que nós convivamos com esta pessoa que seja nosso adversário ou nosso inimigo, uma vez que há uma incompatibilidade energética entre 2 seres por motivos diversos. Eu falava em Jung,
ao nosso inconsciente, à nossa sombra, os nossos recalques, coisas do passado. Mas amar o inimigo está disponível para ele. Amar este inimigo é orar por ele, é vê-lo feliz no seu dia a dia, é estar a posto quando este precisar do nosso trabalho, do nosso serviço, do nosso apoio. E aí, quando o orgulho, o egoísmo estão à frente, obviamente isso fica difícil de nós atendermos. Mas nós, estudiosos da doutrina dos Espíritos, sabemos que quando Jesus cita essa proposta, ele adentra, ele transcende, ele nos mostra a individualidade e não a personalidade. Se nós formos viver presos à questão da personalidade, nós vamos obviamente encontrar dificuldades mil de conciliarmos na vida. Porque se nós somos espíritas, temos a consciência da imortalidade da alma. Não há como espírita não ter essa convicção. Precisamos ter essa convicção. Das vidas sucessivas, dos mundos habitados, da necessidade da regeneração em função do espírito, principalmente. E quando nós focamos a individualidade, nós estamos saindo do nosso narcisismo, do nosso egoísmo, propiciando uma extensão transcendente para esse futuro maior desse espírito que se transforma e evolui. Uma vez que, queiramos ou não, nós iremos nos encontrar frequentemente, idas e vindas, desencarnando ou reencarnando em nossas vidas. E esse é um dos motivos pelo qual a humanidade ainda não conseguiu debelar as adversidades profundas, como guerras, holocaustos e coisas que o valha, pela falta da proposta do conhecimento da sua sombra, que se apresenta abruptamente através de líderes, seja religiosos, políticos ou desportistas. Quando este homem, este ser, compreender-se, ou seja, exercer o alto amor, ele se individua, ele tem a sua postura de adulto, ele está um ser capaz de entender as diferenças, que é o que nós ainda não conseguimos. Imaginemos nós como tema da tarde, quando alguém te bate a face, seja a esquerda ou a direita, cede a outra face. Claro que isto é uma proposta que Jesus nos mostra para que nós consigamos entender o mal, tendo como resposta ao bem. Eu tenho um exemplo meu, bem próximo. Eu gosto muito de plantas. E eu plantei um pé de ficus, eu tinha tirado um que estava danificando a calçada, e plantei um outro pé de ficus. Estava lindo, crescendo. Com 2 dias, eu fui observá-lo, ele estava cedendo as folhas, caindo, amarelando. Eu fui olhar próximo à sua raiz, estava queimada. A pessoa que fez, e eu soube quem foi que fez, tem plantas, gosta de plantas, mas ela achava que essa árvore ia atrapalhar o vento para a casa dela, porque ela ficaria frondosa. E matou o meu pé de ficus. Imaginemos nós se... Está aí a proposta de Jesus: quando alguém te bate uma face, cede a outra. Ou seja, trabalhas o mal com o bem. Porque se nós formos nivelarmos a ocorrência, eu vou queimar todas as plantas dela. Não tem como. Não tem como.
Mas aí é quando o Evangelho nos concita à reflexão. Será que fazias correto? Será que não exteriorizavas o teu orgulho, a tua arrogância, o teu instinto cruel? Porque a sociedade trabalha assim. Um belo dia no centro comercial na Tacaruna, um cidadão tentou estacionar e duas jovens mais vivas entraram no estacionamento primeiro do que ele. Ao sair, falou para o cidadão: o mundo é dos mais vivos, procure outro estacionamento. Ele estava numa caminhonete, colocou à frente e de ré machucou o carro da jovem, todinho. Desceu da caminhonete, pegou um cartão e disse: está aqui, telefone para mim que se eu tiver tempo eu lhe atendo para consertar o seu carro. Mas o mundo não é dos mais vivos, o mundo é de quem tem dinheiro. Então vejamos como nós estamos acirrados na vida. Será que ainda não percebemos a necessidade de doar essa face? Não significa deixar que o outro bata no nosso rosto ou nós coloquemos o pescoço na guilhotina, uma vez que existe um instinto em nós para a reação, uma vez que existe a necessidade da lei de conservação, está lá no Livro dos Espíritos, para que nós caminhemos na vida. Mas é importante que nós cresçamos moralmente, para que consigamos amenizar, atenuar essas questões acirradas. E Jesus, o maior psicólogo que já existiu nesta terra, nos diz: o lar é a escola da vida. É ali onde se forja marginais ou cidadãos. É ali onde se estimula o bem ou o mal. É ali onde se alimentam os preconceitos e as discriminações. É ali onde muitas vezes se ensina, se contraria conviver entre os diferentes, pelo ter da vida. Então vejamos que nós, que falamos tanto neste homem Jesus, mas precisamos descrucificá-lo. Precisamos sair do emocional, do choro da paixão e dar início a um trabalho interior. Não é querer ser voluntário para servir ao outro. Isso é muito fácil. Amar quem nos ama é facílimo. Trabalhar como voluntário acima, ou seja, servindo à carência, também torna-se fácil. Difícil é vivermos o Espiritismo por dentro, como nos cita Hermans Dufour na sua obra Escutando Sentimentos. Esta dor interior que todos nós temos, mas que através de uma máscara, de uma capa, de meios ilusórios, preenchemos as nossas vulnerabilidades com os excessos da vida, com as demandas materiais que são importantes, mas exacerbamos muitas vezes. Nesta obra que eu estou com ela, Falcone cita uma situação de uma senhora, uma jovem senhora, amiga e colega de colégio de infância. Ele a encontrou no aeroporto e ela, uma bela jornalista, profissional, incrível, mas vivia angustiada. Fazia de tudo, e Falcone disse: é o seu orgulho. Ela disse: como orgulho, Falcone? Eu comando um grupo que faz doação nas marquises, aos famintos nas ruas, faço tantas coisas, como eu tenho orgulho? O seu orgulho está tão aflorado que você quer mostrar que pode, mas você não se ama. E aí ele, conversando com esta senhora, descobriu que, lá na adolescência, a sua mãe citou para ela: minha filha, a natureza não foi boa com você,
Porque você é uma menina que não tem atrativos físicos nenhum para os homens. Você precisa estudar, aprofundar, ter conhecimento para fazer a diferença. Ou seja, ela passou a ser o patinho feio dentro de casa. Então esta mulher exacerbava, era a alcohol da vida, ou seja, o trabalho para ela era tudo, para que ela pudesse preencher aquele vazio que ela não conseguia, que é emocional, é afetivo, mesmo o dinheiro, a profissão, a condição de viagens constantes, enfim, o mundo ilusório que nós temos à frente, não conseguia fazê-la feliz. E daí, eles estavam esperando o voo, quando anunciaram o voo que ela ia, o avião, Falcone foi despedir-se, ela estava lacrimejando, agradecida. Falcone não, perdão, De Luca. Estava falando de Falcone, foi De Luca. Ela estava agradecida porque encontrou alguém capaz de dizer para ela a verdade. O que ela precisava, o que ela necessitava fazer. Porque nós precisamos compreender que o carro, o automóvel, a bela casa, não significa paz. Não. Quando nós conseguimos conversar, homem velho com homem novo, consciente com inconsciente, nós não estamos ligando para essas questões. Claro que eu preciso buscar o melhor, mas o outro tem porque lutou de uma forma ou de outra do outro. Eu preciso me resignar com o meu espaço que eu convivo, para poder encontrar saúde, porque isso é saúde, qualidade de vida. Se eu sofro porque o outro vive melhor do que eu, obviamente que eu não consigo viver comigo, me amar, ser feliz. Vou viver sempre angustiado, por mais que eu junte alguma coisa. E o nosso capítulo de hoje, amai os vossos inimigos, com o tema, o subtema, doai a tua face, ou a face esquerda ou direita quando alguém te bater, vem nos mostrar isso. Porque o sofrimento é uma escolha. Nós escolhemos sofrer. A dor existe. Mas o sofrimento ele vai depender muito do nosso orgulho, dos nossos interesses na nossa vida. Por que é que o ano passado nós tivemos um exemplo muito clássico do que é o relacionamento frágil. Por uma questão política, famílias se separaram. Amigos brigaram, pessoas mataram outras pessoas por causa de uma bandeira que não significa nada a não ser uma transição. Irmãos se desencontraram, biologicamente falando. Por quê? Porque nós estamos vulneráveis. Qualquer situação nos achaca. Permite que nós fiquemos instáveis psicoemocionalmente. Do livro que eu vou trazendo aqui, eu quero que você me permita um minuto para eu ler um trecho da questão didática do nosso psiquismo, o quanto ele é importante em nossa vida. Alírio Cerqueira Filho, alguém já leu esse livro? Evangelho à Luz, Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus? Não. Eu tenho mania de livro, desculpa, eu não estou aqui querendo mostrar, é porque eu gosto demais de livro, para mim. Eu não gosto da tela do computador, meu negócio é comprar livro, papel. E aqui, Alírio Cerqueira, que é um médico, homeopata, terapeuta e por aí, ele vem nos mostrar uma estrutura do que somos. Essência, amor. Esse é o ser maior, é como aquela fonte, lá longe, no interior ou qualquer outro lugar, que lança a sua água límpida, mas, ao adentrar os leitos dos rios, ela suja-se com os detritos existentes nas margens. Somos nós.
criados simples e ignorantes para a felicidade, mas devido a circunstâncias mil, nós assimilamos situações as quais nos colocam em posições adversas em nossas vidas. E a Líria aqui nos mostra, no psiquismo, uma estrutura do ser essencial, amor, mas em seguida ele nos mostra máscaras do ego e o pseudo-amor. Esse nosso ego que quer, que determina, que manda, e quando ele está distônico, ou seja, instável, nós agimos de uma forma crítica em toda a nossa vida. Em seguida, ele vem nos mostrar a negatividade do ego e o desamor que nós convivemos. Não é preciso ir muito longe, todos vocês leem revistas, jornais, assistem tudo que pode. A violência impera no país e em todo o mundo, onde a família não se entende e se resolve através dessa violência. Mas, se você for buscar no pescoço desta pessoa, na casa dessa pessoa, provavelmente vai encontrar um crucifixo, onde ali está, entre aspas, Jesus. E aí, por quê? Porque nós simplesmente vivenciamos a letra que mata. E não buscamos os nossos pontos frágeis. Não temos a coragem necessária de nos olhar no espelho da vida, para que possamos, pouco a pouco, ir poldando essas arestas do monstro existencial que somos muitas vezes ainda. Mas, para que consigamos nos melhorar, nós começamos a participar de ambientes os quais nos permite o voluntariado, por exemplo, não é? E esse trabalho que nós fazemos constantemente como mantra, ele nos mantém no equilíbrio artificial. É tanto que, na casa espírita, nós temos um comportamento, muitas vezes, e em casa temos outro. Abraçamos, beijamos, rimos, falamos palavras afáveis. Mas quando saímos desse ambiente, o Cristo desaparece. E nós estamos cobrando. Em casa, daqueles que achamos que somos dono, onde eu sou déspota, tirano, eu mando. E a realidade é outra. O lar é a escola da vida. É ali onde nós precisamos ter coragem para viver as diferenças e trabalhá-las. É ali onde o tapa na face existe, e nós precisamos dar o outro lado para que seja repetido no sentido alegórico da vida, no sentido figurativo. É ali onde a pessoa grita e você precisa atenuar, em vez de gritar mais alto. É ali onde os erros, entre aspas, vêm a acontecer e você precisa compreender que também erra. E promove um diálogo. Mas é uma coisa muito difícil. Esse livro aqui de Armando Falcone, Perdão Gera Saúde. Eu pergunto a vocês, eu gosto de conversar sempre, mas estou falando demais. É fácil perdoar, gente? De verdade. Por que não é fácil perdoar? Não é? Porque nós não nos perdoamos. Nós não exercitamos o auto-perdão. Vamos fazer uma reflexão de como somos críticos conosco em muitas coisas. Não gostamos de errar. E se o outro apontar o erro, você fica vermelho. Não é? Principalmente se você tiver num patamar de ascensão em relação àquele outro. O filho, por exemplo. Papai, não faça isso que não está certo. Por quê? Eu sou o pai, você é o filho. O chefe, a mesma coisa. O chefe que grita é carente. Que quem tem condições de ensinar, não grita. Conversa, ouve.
quando eu me perdoar daqueles pontos dos quais eu sou vulnerável e entender que eu sou um espírito imortal, que trago comigo experiências diversas, as quais continuam latentes neste ser e afloram segundo a necessidade do momento, do ambiente, das questões da vida, eu passo a entender que tenho o direito de errar. Tenho o dever também de buscar me melhorar. De Luca tem um livro muito bom que é Sempre Melhor. Cada dia que passa em nossa vida, agradecer. Sempre. Mas é difícil porque, quando eu disse a um cidadão num trabalho como esse, que eu agradeço o colchão que eu durmo, e ele diz: o Birajara, como assim? Você não pagou? Vai agradecer do quê? É o sentimento da questão. O agradecimento se encontra pela oportunidade de você estar no momento de conforto no seu colchão e ao mesmo tempo refletir quantos não dispõem daquele colchão naquele momento. E vai passar muito tempo sem conseguir comprar um colchão. Mesmo que você não saia às ruas para doar um colchão, mas ore por aquele que precisa de um colchão. Mas nós simplesmente achamos que aquilo eu comprei e eu tenho o direito dele e acabou. Agradecer a hora da alimentação, coisas simples. Vocês podem dizer: eu vim assistir uma palestra, estou ouvindo coisas bobas. E eu digo o contrário, é muito fácil filosofar e agradar. Difícil é a gente trazer para o chão, pé no chão, a começar dentro de casa. Quantos de nós abrimos a geladeira dentro de casa e dizemos: não tem nada hoje? Nossos filhos pequenos dizem isso. Papai, não tem nada nessa geladeira. A geladeira está repleta. Mas é o que ele quer no momento, é o que eu quero no momento. Gente, são exemplos simples. Este é o Jesus em nossa vida, de agradecimento. Não é? Esse livro Perdão Gera Saúde, eu marquei um tema aqui, eu vou citar, em síntese. Este cidadão faz palestras e tal, e um belo dia ele estava numa exposição dessas, e falando sobre saúde, sobre perdão. Logo após, uma senhora o procurou, para que ele conversasse um pouco com ela, e ele foi conversar, e sabendo dela o seguinte: ela estava avessa com a sua irmã, de mal com a irmã, como a gente dizia quando era pequeno, e não tinha jeito de reconciliarem. E citou para Falcone que estava com um problema sério, que era um câncer inicial. E esse câncer não regredia. Por quê? Obviamente tem a questão fisiológica, todos nós sabemos, mas tinha um lado emocional, o ressentimento. O ressentimento, ou seja, a recorrência da raiva ao longo da nossa vida, propicia desequilíbrios, obviamente, fisiológicos e emocionais, neurológicos. E essa senhora vivia com essa dificuldade, tomava medicamento, ia ao médico e não conseguia. E conversando com Falcone disse para ela: por que a senhora não procura pensar mais? E quem sabe visitar a sua irmã? E será que ela me recebe? Bom, a senhora vai. E ela foi visitar a irmã. Chegou lá, foi uma alegria. Veja, ela estava na defesa, com medo, e a irmã esperando que ela chegasse. Se abraçaram, sorriram, choraram, passaram o dia tranquilo. Era uma cidade, uma certa distância, ela volta para casa. Dia seguinte, recebe um telefonema. A irmã desencarnou, porque também se encontrava doente. Ou seja, ela teve a oportunidade de estar com a irmã materialmente
e ao mesmo tempo a possibilidade de cuidar do seu câncer, porque ela simplesmente perdoou e se perdoou. E aí propiciou meios para que os medicamentos pudessem funcionar de uma maneira plena em sua vida. Ou seja, o ódio, a raiva, o ressentimento, a mágoa, só gera situações difíceis para a nossa saúde. E nós precisamos compreender isso. Quantos de nós, hoje, aqui, e tantas pessoas outras, têm alguma situação difícil com uma pessoa que tanto gosta? A pessoa só odeia porque ama, mas não tem a oportunidade de amar o outro. E aí, obviamente, rebate. O outro livro que eu trago, de Lucas, Vale a Pena Amar, tem um trecho aqui que eu grifei para a gente dar uma lida e conversar sobre ele, que são temas que ele nos traz, informando-nos dessa necessidade de exercer esse alto amor em busca, evidentemente, da condição melhor de saúde em nossas vidas. Eu marquei, mas caiu para lá e para cá. Eu vou pegar um tema que qualquer um dele aqui é importante, para quem serve a palestra. Para quem serve a palestra. E ele nos diz aqui, bem rápido: o telefone tocou altas horas, justamente naquela noite em que o sono resolvera me visitar. Os que padecem de insônia não têm sorte. Sempre surge algo inusitado para espantar o sono nas raras oportunidades em que ele resolve dar o ar da graça. Alguém tem insônia aqui? Olha, o que é que nós fazemos com a insônia? Sem fazer nada? Sem fazer nada? Olha aí, está vendo? Comer, orar, um chazinho de camomila, melhora, não é? Existe um exercício bem interessante que nós precisamos aprender. Eu creio que muitos aqui sabem, que é o exercício respiratório. Precisamos colocarmos-nos numa cadeira, não num sofá que dá sono, mas uma cadeira ortopédica até se puder, uma cadeira como esta, com a coluna ereta, inspirar, preencher os pulmões, barriga de grávida, abdômen dilatado, e respirar lenta e gradualmente pela boca. Neste inspirar e expirar, conversar aleatoriamente, sem foco, em relação àquilo que nos acontece no nosso dia a dia e as dificuldades de relacionamentos que nós temos, buscando emanar energias do perdão e do auto-perdão para que nós consigamos o equilíbrio. Isso podemos fazer algumas vezes e com certeza funciona. Porque cada vez que eu inspiro essa energia, preencho os meus pulmões e dilato o meu abdômen, eu dou um banho de luz no nosso organismo, na nossa fisiologia. E cada vez que eu emano um pensamento de perdão àquele que me afetou, e ao mesmo tempo me perdoo por ter deixado entrar aquela energia no meu coração, repetidamente eu irei conseguir esse equilíbrio necessário para a nossa vida. Mas o que é que acontece conosco na sociedade? O mais prático, que é os ansiolíticos,
e os medicamentos que nos colocam para dormir. Claro que numa emergência tem que existir, mas muitas vezes nós admitimos a continuidade e aí lá na frente os efeitos colaterais nos pegam em nossa vida. Então vejamos que o tema de hoje, que eu vou adentrar nele diretamente agora, e eu gosto de citar os 3 pilares, não só amai os vossos inimigos, mas tudo a seu tempo e cada um segundo as suas obras. Porque não adianta eu querer atropelar o meu tempo. Muitas vezes na casa espírita nós queremos correr para ganhar o quê? Bônus horas. Lembram do bônus hora de André Luiz? Quanto a gente mais faz, mais a gente recebe e vai ter do outro lado, entre aspas, uma condição melhor. Mas muitas vezes nós não estamos disponíveis para um determinado trabalho. Por exemplo, o trabalho voluntário. Precisamos estar inteiros. Por quê? Quando nós admitimos ajudar alguém, e ninguém muda ninguém, ao orientar uma pessoa a um determinado prisma na vida, e quando essa pessoa não faz como eu quero, como eu deve ser, eu me frustro e vou criticar, porque alguém não aceitou o que eu orientei. E isso só me afeta. E aí eu estou colocando o orgulho à frente. Aí eu estou me colocando de uma forma como excessivamente competente para resolver o problema do outro. O tempo de cada um é individual. Aquele que está na casa espírita, querendo correr, atropelando o tempo, muitas vezes esquece o que deixou para trás. Uma coisa que existe muito na casa espírita, a necessidade de eu participar de uma reunião mediúnica. Aqui tem mediúnica? Mas quando eu convido alguém para participar, para abrir e fechar a portinha do passe, é coisa menor. E tem mais. O desenvolvimento mediúnico muitas vezes fica secundário para aquele que quer estar na desobsessão. Mas ainda não chegou o seu tempo. As obras construídas por esta pessoa, no caso eu, por exemplo, Birajara, ainda não me permite a sensibilidade de lidar com aquela questão. Porque não é de conhecimento, de leitura apenas. É de sentimento. Eu posso ler todas as obras espíritas, mas se eu não tenho o sentimento daquilo que eu leio, daquilo que eu busco, eu não vou estar disponível, preparado inteiro para um determinado serviço. E eu preciso refletir. E é por isso que no Evangelho nós temos tudo a seu tempo. Vamos fazer de acordo com as nossas condições. E o outro pilar importante é cada um segundo as suas obras. E aí elimina castigo, perdão de Deus, salvação, porque nós vamos responder pelos nossos atos. Reparar os nossos atos, para que possamos construir estradas alviçareiras, coisas diferentes em nossas vidas. Termos paciência, perseverança, exercitar a tenacidade e a resiliência no nosso dia a dia, ter coragem de viver, sair do medo imposto por uma sociedade cruel e egoísta, que nós vivemos morrendo de medo. Hoje em dia você não pode caminhar numa calçada que alguém que vai à sua frente já fica assustado, já se agarra com a bolsa. Um belo dia eu ia chegando em casa e minha esposa estava ao telefone com uma senhora que ia buscar uns convites de um evento que ia haver.
e querendo confirmar o número da casa que nós moramos. E Sônia, minha esposa, falava para ela, e um tempinho assim ela disse para a Sônia: Dona Sônia, aguarde só um momentinho, que eu estou percebendo ali que está vindo uma pessoa de boné, de sandália e de bermuda, deve ser um assaltante. Era eu, que ia chegando em casa. Sônia ficou uma arara. Eu digo: minha filha, calma, deixa isso para lá. Não, mas não é possível, você não sei o que. Eu digo: olha, isso significa neurose, significa medo, significa falta de determinação na vida. Morremos antes. Uma vez eu disse a uma senhora, quando eu ia passando, ela fechou o carro. Eu digo: senhora, o carro não está travado, não. Se eu fosse um assaltante, ia ele levar. Ela ficou nada comigo. Porque eu ando com medo, já fui assaltado. Eu sei, eu entendo, mas isso é incivilidade. Isso não se faz assim. Tem que ser discreto. Não é? Outra vez eu ia para o NEAM fazer um trabalho, a moça agarrou-se na bolsa, gente. Eu ri tanto. Eu parei e fiquei rindo. Ela olhou para trás, é numa rua perigosa, inclusive. Olhou para trás, agarrou-se na bolsa, encostou no muro e parou assim, travou. Eu parei junto dela e fiquei rindo. Ela ia, inclusive, para o NEAM para assistir a palestra. Era eu que ia fazer a palestra. Casos desse tipo, que eu tenho vários para contar. Aí a Sônia disse: Bira, tu tem que fazer alguma plástica, alguma coisa, que tua cara é de assaltante. Porque onde tu tá, tu é assaltante, cara. Eu tenho que rir com isso. Aí eu pergunto, gente, onde é que está este homem Jesus em nossa vida? Olha, Jesus foi o maior revolucionário desta terra. Alguém discorda? Fica à vontade, por favor. O mais intransigente, o mais coerente, o mais corajoso, o mais determinado com a sua proposta. Ou não? Não abriu mão por hipótese alguma dos seus princípios éticos e morais para ninguém, numa época dificílima de perseguição. Por que é que nós vamos viver temerosos a ponto de a nossa fragilidade ser exposta de uma maneira que agride o outro? Precisamos, evidentemente, ser preventivos, ser inteligentes ao agir em determinadas situações e, ao mesmo tempo, como contava um amigo meu que estava na praia passeando, o cara chegou junto dele, colocou uma faquinha, disse: não fale, é um assalto, me dê o que você tem. Disse: não, no momento eu não tenho nada, eu vim à praia caminhar. Onde é que você mora? Eu moro lá na tal rua assim, vamos. Saiu com ele, 5 horas da manhã, de braço dado, chegou à casa dele. Quando ele entrou, aí ele deu um espaço, ele bateu a porta e gritou: fulana, solta os cachorros. Aí o cara correu. Veja que ele teve a frieza, a capacidade de administrar a situação por 500 metros de andada, porque ele mora a 500 metros da praia. Ou seja, foi um equilíbrio incrível que ele teve. Porque se ele tenta reagir de alguma forma, cara, e ele tem 80 e poucos anos. Ele disse: Bira, eu não ia me agarrar com esse homem, eu tenho 85 anos. Eu não ia brigar com ele, um jovem. A minha saída foi essa. Ou seja, ele encontrou uma alternativa para dominar a situação crítica que estava acontecendo. Claro que são poucas pessoas que têm essa capacidade. As outras se apavoram. Mas nós precisamos vivenciar esse exercício. E o outro pilar, que está no capítulo de hoje, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar os vossos inimigos, gente. Sabe qual é o nosso maior inimigo? Vocês sabem, mas no momento talvez não lembrem. Somos nós. Com os nossos conflitos. As nossas dúvidas se temos capacidade para fazer algo. A nossa falta de foco, de determinação,
a nossa falta de percepção dos nossos pontos vulneráveis que precisam ser trabalhados, verificados e compreendidos. Ninguém é perfeito, gente. Cada um de nós temos os nossos pontos frágeis. E precisamos fortalecê-los com os nossos pontos fortes, porque ninguém é completo, ninguém é pleno. Mas o que é que acontece? Com todo respeito, a religião formal e constituída, ela simplesmente atrapalha essa caminhada, porque constrói no religioso uma situação da qual ele não pode errar, ele não pode pecar, ele não pode, num momento como esse, ter um pensamento esdrúxulo, erótico, porque é pecado. Foi isso construído. Mas imagina só, o pensamento, ele está livre. Alguém faz meditação aqui? A meditação nos propicia o conhecimento de como lidar com a energia do pensamento. Cada vez que me chegar um pensamento contrário àquilo que eu busco, eu permito que ele flua. Porque se eu contê-lo, vai haver um acirramento, vai haver uma irritação e vai gerar fragilidade. Se esse pensamento flui, eu vou dar alternativas para que eu possa construir outro momento em nossa vida. Eu estou conversando com vocês aqui. Minha esposa disse que eu sou meio doidinho quando eu falo essas coisas. Eu estou com a proposta do anjo. Eu tenho que alimentar esse anjo, este bem. Mas existe também o mal conosco. Amor e ódio andam juntos ou não? Exemplo nós temos aí, né? Eu te amo, meu amor. Separou, não vive com outro, não. Tem que se matar. Eu te amo, mas eu te odeio. Precisamos, é o caos. Precisa existir o caos para existir o equilíbrio. Então Jesus nos propôs isso, a coragem de enfrentar as nossas intrapessoalidades, aquilo que temos dentro de nós, para podermos viver a interpessoalidade com o outro. Porque se assim não fizermos ou não conseguirmos, não vamos viver com o outro satisfatoriamente, não, porque o outro é diferente. Por que que os casamentos muitas vezes tornam-se descartáveis? Porque eu acho como marido, ou ela acha como mulher, que vai mudar a minha maneira de ser. Eu vou deixar de ir ao futebol às quartas-feiras à noite. Eu vou deixar de tomar a minha cerveja às sextas-feiras à noite. Ela vai deixar de conversar com as amigas que casamos. Não. Todos nós temos liberdade. Precisamos ter responsabilidade. E convivermos com as diferenças. Eu conheço um casal que briga por causa de uma pasta de dente. Um aperta na pontinha e outro no meio. O marido, quando chega, a pasta está apertada no meio, grita com a mulher: sua mão, eu tenho que apertar aqui. E brigam por coisas bobas. Se nós começarmos a nos perceber nessas questões menores, fica fácil viver. Ora, quando eu namoro, tem uma desconfiança ainda dos pais. Quando eu noivo, solta. Vamos viver. O namorado vai para a casa da noiva, passar um fim de semana, ela traz o chinelo no banheiro, a toalha se precisar, elogia o noivo. Quando casa, o cara está no banheiro, esqueceu a toalha e diz: filha, me traz a toalha. Diz: o quê? Eu não sou sua empregada não, sou sua esposa. Lembre-se de levar para dentro do banheiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Juntou as escovas, amigos e amigas, precisa ter capacidade, inteligência de viver. Não é verdade? É muito difícil. O cara chega em casa, joga o paletó se utilizar na sala, joga o sapato no hall, a camisa na copa
E por aí vai. A mulher vai tomar banho, uma patinha, molha o banheiro todo, joga para lá, joga para cá. O marido, quando chega, está bravo porque está tudo desorganizado. Cada um tem o seu jeito. Sentar, conversar, para ver se resolve. Se não resolve, vamos conviver. As coisas fluem. Tem algo, existe prioridade em nossa vida. Não é verdade? Então vejamos, que viver Jesus dá a face, ou o outro lado do rosto para bater, significa construir o bem em relação ao mal. Significa compreender que aquele outro ignora a proposta maior de vida ainda. Isso nós temos dentro de casa. No relacionamento marido-mulher, pai e filho. Não é? O filho cresce, você olha para ele de cima para baixo. Você é um herói. Quando ele chega lá na frente, você é um vilão. Porque você mentiu para ele lá atrás e ele descobriu lá na frente. Então temos que ser transparentes. Quantas famílias sofrem quando vão ao tal do shopping center? Leva os filhos. Claro que tem que gastar. Se o filho quer e não dá, o filho se joga no chão. Já viram criança de 2 anos se jogar no chão? E a mãe e o pai ficar procurando qual é o cartão que pode comprar? Deixa ele lá e sai para ver se ele não vem correndo. Mas a gente, às vezes, alimenta-se pelo que a sociedade nos informa. Não é? Uma vez eu estava no Hiper Bom Preço e minha filha pequenininha, eu quero uma boneca. Eu digo, não tenho dinheiro não. Mas o senhor tem cheque, mas o cheque precisa de dinheiro na conta. Mas o senhor tem dinheiro? Eu digo, não tenho dinheiro não, e não comprei. Quando eu cheguei no caixa para pagar a feira, estou bem tranquilo, passando e vou pagar a feira. Uma senhora que estava do meu lado disse, moço, eu era bem jovem, eu tinha 29, por aí, 30 anos. Moço, se o senhor der um passo, o senhor cai. Seu cadastro está amarrado um no outro. A danadinha com 3 anos ou 4, abaixou, amarrou meu cadastro, vou dar uma queda. Eu ri tanto. Eu ri demais, com a inteligência dela, a perspicácia, né? Eu digo, mas mesmo assim, você não vai ganhar a boneca. Viu? Aí ela foi para a mãe. Quando ela menos esperou, eu cheguei com a boneca em casa. Ela nem lembrava mais, e você chega. Que eu sempre tive o hábito de dar presente depois do dia ou antes do dia, para não marcar aquela coisa comercial do presente. Mãinha, papai não trouxe meu presente. Quando era no outro dia eu chegava. Era uma alegria, tanto quanto no dia anterior. Então esse trabalho é difícil, dói, mas a gente precisa fazê-lo. 6 horas, a todos uma boa noite, um abraço fraterno e muita paz. Só agradecimento ao nosso irmão que tão bem passou para nós o tema de hoje, né? Que possamos, como ele falou no início, matar esse homem velho que está relutando dentro de nós. O meu mesmo não quer sair de jeito nenhum. E olha que eu já estou com 71 anos e o velho está pior do que eu ainda. Então, vai ser difícil eu nessa existência evoluir, porque eu não quero matar esse velho que está ao meu lado, né? Agarrado e agarra pelo tronco mesmo. Então, façamos um exercício, façamos uma reflexão de tudo que foi falado hoje e aprendamos a nos amar, que é difícil, né? Se é difícil a nós, quanto mais aos outros. Por isso que Jesus era o grande mestre, né? Que deixava sempre para nós o raciocínio, dava o exemplo e a gente raciocina para colocar em prática. Então, que você leve um abraço fraterno. Obrigado. A todos que fazer um bilhão, né? Isso. E que nós possamos, nessa noite, sairmos daqui melhor que quando aqui chegamos. Repleto de conhecimento e colocarmos em prática. O passe hoje é coletivo, por ocasião da prece final. Eleve o pensamento, agradeçam a Deus,
e estejam na condição de receber as energias que vão ser derramadas do alto e passadas para vocês pelos nossos irmãos presídios. E passamos a palavra ao nosso irmão Graça, vai passar, fazer a prece final do trabalho da noite. Convidamos todos a fecharem os olhos. Mestre Jesus, Maria de Nazaré, espiritualidade amiga aqui presente, todos os mentores que ajudaram ao irmão com suas palavras nessa tarde, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Cada um de nós saiu de sua casa, veio para o SELEC e aqui recebeu as informações que precisava. Então o recado foi passado para cada um. Nós pedimos, Mestre Jesus, nos ajuda a, nessa semana, colocarmos em prática as bênçãos aqui recebidas, as informações, as mensagens, para ampliarmos o nosso conhecimento, colocando em prática em nossa casa, na vizinhança, no nosso trabalho, e para que possamos vivenciar uma semana diferente. O ano se inicia e esse é um momento que necessitamos mudar, pelo menos tentar mudar. Obrigada por tudo e que nós sigamos em paz ao lado do nosso anjo de guarda. Assim seja. Com esta rogativa, em nome de Deus, Jesus, nosso irmão maior, Maria, nossa mãe espiritual, mentor da nossa casa de oração e trabalho, Frei Fabiano de Cristo, damos os trabalhos da noite de hoje por encerrado.